Bom, vamos dar uma olhada como que se comportou o pregão no dia de hoje, né? Então, sem muita enrolação, vamos lá. Nós tínhamos uma venda aqui na região dos 5.218,65 no dólar. E uma compra no 5.233,09, né? Então vamos lá. E essa zona morta, que é essa região de range, né, que eu chamo, entre o gatilho de compra e o gatilho de venda, que não se opera, enfim, o mercado está sem volatilidade, né? Então é uma armadilha aqui para o trader, né? E ele acaba muitas vezes aqui mesmo, ele poderia ter entrado, deu compra aqui, enfim. E o que aconteceu? Chegou próximo da volatilidade no teste da compra, no 5.233,09, ele foi perdendo força. E aí essa compra não ocorreu, enfim, estoparia essa compra. Então muita atenção, né, nessa região que eu chamo de range, né, entre o gatilho de venda e o gatilho de compra, né? Então o início do mercado, né, porque o fechamento está dentro dessa região, então ele está dentro da casinha. E nesses níveis ele não tem muita volatilidade, né? Então o pregão está se iniciando e muitas vezes ele fica nessa região criando uma zona de preço, né, para depois ele decidir para onde vai, enfim. E hoje ele veio testar a venda, até acionou a venda, mas depois ele acaba estopando essa venda, enfim, perdendo a volatilidade para vir testar o fechamento anterior e a média de 9. Aqui nós tínhamos uma média de 9 períodos. A média que eu uso é a média de Wallace Wilders, né? Então, a média de 9 períodos. E ele encontrou uma resistência nessa região, né? Enfim, não conseguiu romper essa região, né? Tentou duas vezes aqui, depois perdeu força para vir novamente testar essa região da venda, né? E depois acionar o gatilho, né? E aí sim, depois que acionou o gatilho, ele vem em direção ao nosso alvo da operação. Então o gatilho acionado, ele veio no alvo, no 5.204,65. Depois ele perde essa região do alvo, né? Vem até abaixo dele, enfim. E já bem esticado, né? Ele veio testar esse alvo da venda para depois renovar de novo a mínima do dia e chegar no mínimo projetado para o dia, né? E fechou bem nessa região, né? Então hoje o mercado ele fechou bem na região do mínimo projetado para o dia. Então esse foi o dólar no dia de hoje. Gatilho de venda acionado, enfim, e chegando no mínimo projetado para o dia, né? Vamos dar uma olhada no Infut, o mini índice. Enfim, aqui nós tínhamos uma compra na região dos 192.817. Deixar marcado aqui a compra e uma venda na região dos 191.800, né? Então nessa região aqui nós tínhamos uma venda. O mercado hoje ele aciona essa venda, enfim, depois ele estopa, né, vem para dentro do range, né, essa região aqui que eu chamo de zona morta, testando o fechamento anterior, enfim, para depois acionar a venda, né, com essa barra. Ele aciona a venda e depois ele veio buscar o nosso alvo da venda, né? Então ele chega no alvo da venda. E chegando no alvo da venda, ele começa a acumular preço, né? Enfim. Nessa região aqui, ele começa a fazer um rangezinho, né? E depois ele rompe a média de 9, a média de 50, enfim, mostrando uma força nesse movimento, né? Rompe o range, rompeu a média de 9, de 50 períodos, enfim,
para vir testar esse gatilho de venda, né? Então ele veio testar, tanto é que chegou nessa região, ele foi enfraquecendo, né? Veio testar o fechamento, depois enfraqueceu de novo, ficou próximo da venda, mas depois ele ganha essa região, né? Estopando a operação vendedora, né? Depois veio o teste do fechamento, ele vem novamente acionar a venda para depois estopar, e aí o movimento ganha força, né? Então ele faz de novo um rangezinho nessa região, né? Acumulando o preço para depois decidir para onde ele vai, né? E aqui ele aciona uma compra de novo, né? Veio testar o fechamento, enfim, ganha o fechamento e aciona o nosso gatilho de compra. Agora eu digo para vocês prestarem atenção no que o preço está fazendo próximo da região dos gatilhos, né? Então o que ele fez aqui, ó, acumulou preço dentro desse range, rompe esse range próximo do gatilho, né? Então ele aciona novamente uma operação na ponta compradora. E aqui ele veio pegar o nosso alvo da compra, né? E próximo do nosso preço justo. Então aqui foi o fim da operação, enfim, ele chega no nosso alvo da nossa compra, né? Então ele chegou no alvo da venda hoje, acionou no gatilho de venda, chegou no alvo da venda, acionou o gatilho de compra, chegou no alvo da compra. Enfim, foi um trade bem técnico, né? Onde ele conseguiu acionar os nossos gatilhos e chegar no alvo da operação, né? Então foi um trade bem técnico. E o mercado é isso, né? A gente tem que prestar muita atenção no padrão que ele está fazendo próximo a essas regiões de volatilidade, né? E ter muita paciência, porque às vezes ele acaba acionando esse trade e depois estopando, enfim. E só uma correção, né? Eu analisei também o finalzinho do fechamento de tarde, né? Que ele tinha acionado a venda, enfim, mas não desconsidera, né? O trade se iniciou aqui com essa barra, né? Então, na primeira barra do dia ele já acionou a venda, né? Então, desculpe aí o erro técnico, mas deu para contextualizar legal, né? Como que funcionou o mercado, vocês entenderam, enfim. Ele aciona a venda aqui no início do pregão e já vai buscar o alvo da venda, né? Então, depois ele fez um padrãozinho de fundo e veio testar essa região de venda. Aqui você poderia fazer um trade contra a tendência, né? E o stop seria um stop curto, né, próximo desse alvo da venda, onde ele fez esse fundo. E você apostando que ele vai vir testar essa região da venda até perder ela, né, que foi o que aconteceu. Então aqui ele também deu um trade contra a tendência. Normalmente eu não gosto desse tipo de trade, né, um trade mais difícil. Eu gosto de pegar a volatilidade desde o seu início, né, conforme aconteceu aqui. Depois que acionou o gatilho, ele andou 1.473 pontos a nosso favor. E depois que acionou a compra, ele andou 1.523 pontos a nosso favor. Então é um trade que você pega a volatilidade desde o início, né? Seguindo esse conceito dos gatilhos, né? Então eu gosto de operar dessa forma, né? Mas também dá para fazer um trade contra a tendência, enfim, observando o padrão de quando o mercado já está esticado, né? Já chegou nos nossos alvos, né? E ele normalmente ele esticou bastante até chegar aos alvos e vai fazendo um padrão ali de reversão, né? Nem que seja para um repique, né? Então dá para pegar esse tipo de trade também, né? Então é isso, pessoal, esse foi o mini índice e o dólar no dia de hoje, um trade que acionou os gatilhos e chegou no alvo da operação, né? Então um trade bem técnico, né? O dólar foi o trade da venda, chegando no mínimo projetado por dia, e o mini índice foi um trade de venda e também de compra, né? Chegando no alvo da compra, enfim, e também no alvo da venda. Então é isso, pessoal, esse é um pouco do nosso projeto Trade com Dados, né? Se você tem interesse em se tornar membro para ter acesso a esses pontos de volatilidade, entre no nosso grupo do Telegram para maiores informações e assista também a nossa playlist, né, o nosso curso, mostrando a análise, né, de todas essas operações baseadas no padrão de movimento de preço, que são os nossos gatilhos, né? Então, através desses padrões de movimento de preço, nós temos os pontos de volatilidade,
que são os gatilhos de venda e de compra nas respectivas operações, no dólar e também no mini índice, né? Então, um dia bem volátil para o índice, enfim, e mais um dia que o trade acionou o nosso gatilho e chegou no alvo das nossas operações, né? Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.